Olha, eu sei da tua dor. Eu mesma passei por muito problema, por muita perseguição, muito bullying na escola. Eu sei da tua dor. E é uma dor tão grande, né, o fato da gente se sentir excluído da turma, o fato da gente não se sentir amado, não se sentir reconhecido pelos nossos pais, ou pela família, pela sociedade, pelos amigos na escola. Sim, é uma dor muito grande. E eu dediquei a minha vida inteira para cuidar de pessoas com traumas, com pessoas com sofrimentos muito grandes. Eu quero aqui trazer algumas dessa experiência que eu tive e uma dica muito importante de como você pode acabar muito rapidamente com essa dor e parar com esses pensamentos autodestrutivos. Muitas vezes a pessoa ela procura fazer automutilação para poder desviar dessa dor emocional que é tão grande que achando que fazendo uma dor ainda maior no corpo vai fazer com que ela se desvie dessa dor insuportável. Às vezes também ela tem uma raiva tão grande contra si mesma que ela faz isso para se punir de tudo aquilo que ela acha que ela é horrível, que ela não tem jeito, que ela é insuficiente, que ela não é digna de amor. E também ela pode fazer essas mutilações como uma forma muito inconsciente, às vezes, de pedido de socorro. Naquela esperança que fica lá dentro, de que se alguém vê os nossos pais, ou o professor, ou alguém, um amigo, vê essas cicatrizes, eles vão perceber a nossa dor. Muitas vezes vão até se arrepender de tudo aquilo que eles fizeram, por causa dessas cicatrizes. Mas por que a gente sofre tanto? Por que tanto sofrimento? E esse sofrimento, ele vem de 3 pensamentos de base. O primeiro pensamento é que o amor tem que vir de fora. O amor é dado pelos outros. Então a gente fica mendigando esse amor, sofrendo para poder receber a ração diária de amor. Sem esse amor a gente não vive, né? Então ficamos tentando encontrar, e se a gente não sabe aquilo que temos que fazer para poder ser merecedor desse amor dos outros, então sofremos. Uma outra razão muito grande é que a gente pegou todo o nosso tesouro, tudo aquilo que é de mais valioso dentro de nós. E às vezes esse tesouro que a gente considera que é tudo aquilo que a gente tem, nos foi tirado violentamente. Pode ser com a perda de alguém, pode ser também por um abuso psicológico, até mesmo sexual. Toda essa inocência, todo aquele tesouro que a gente tinha dentro de nós nos foi roubado. O que é mais importante, a gente deu todo esse nosso tesouro para fora e esperamos que as pessoas ou que o mundo nos dê de volta, nos reconhecendo e nos amando. E um terceiro ponto é que a gente criou toda a ideia que nós temos de nós mesmos, que é o que a gente chama de autoestima, em comparação com os outros. Nós não sentimos o nosso valor pelo aquilo que nós temos dentro de nós, simplesmente pela nossa natureza, por nós sermos quem somos. Todo o nosso valor a gente definiu em comparação com os outros. Então o outro sempre é mais bonito, o outro é sempre mais inteligente, o outro sempre é mais merecedor ou tem mais valor do que nós, né? E dessa forma a gente define tudo aquilo que nós somos, não pelo que nós somos, mas em comparação aos outros. E isso é causa da grande dor que as pessoas têm e realmente a maioria tem durante a adolescência, tá? Bom, você pode compreender isso já, só de compreender o mecanismo pelo qual você aprendeu a sentir essa dor, muita coisa já pode ser resolvida. Mas eu vou aqui mostrar um gesto terapêutico que é utilizado para veteranos de guerra, por exemplo, um tratamento de veteranos de guerra, e que a gente chama o gesto do socorro, tá? O gesto de emergência.
E isso tem a ver com a acupuntura, mas também com a psicologia, tá bom? É um gesto que faz parte da técnica de Emotional Freedom Techniques, ou técnica da liberação emocional, e que ela vai trabalhar diretamente com o nosso sistema elétrico corporal, modificando a nossa corrente elétrica no corpo, que é responsável pela criação das emoções, tá? Então, a única coisa que você tem que fazer aqui na ponta da clavícula, tem duas pontas, né? As duas clavículas, você pode pegar a mão e bater assim, de modo que você bata nas duas pontas de clavícula ao mesmo tempo, enquanto você reconhece as tuas emoções negativas, tá? Então, reconheça assim, toda raiva. Reconheça uma emoção por vez. Você pode começar com a raiva, depois ir para tristeza, depois ir outra vez para raiva, para uma revolta contra o outro, ir para raiva contra você mesmo, ir para o sentimento de impotência, tá? Mas faz um de cada vez. Então, vamos pegar, por exemplo, a raiva, né? Sinta toda essa raiva, esse ódio que eu tenho no meu peito. Parece que meu peito vai explodir, essa dor de ódio dentro do meu peito. Apenas sinta essa dor de ódio dentro do teu peito, enquanto você vai dando umas batidinhas. Dê umas 10, 15 batidinhas, respira fundo e fala paz. E não pensa um segundo. Apenas um segundo sobre o que está te perturbando. Nesse um segundo, o teu sistema elétrico ele vai se reestruturar e as emoções vão mudar. E aí, quando você olha outra vez aquela mesma emoção que antes, aquela mesma situação que antes estava te causando uma emoção muito forte, você vai perceber que você já sente metade só dessa emoção. Aí você continua. Esse resto de raiva, vontade de me cortar, vontade de acabar logo com isso, vontade de desaparecer. Esse resto de raiva, resto de ódio dentro de mim. Só faz isso. Reconheça todos os teus pensamentos. A voz das crianças gritando comigo, as vozes das crianças gritando comigo, as vozes dela, o sentimento de humilhação, eu quero desaparecer, essa dor na minha barriga, tá? Respira fundo, não pensa nada, dá a volta assim no punho e fala paz. Não pensa um segundo. E continua reconhecendo cada uma das tuas emoções, né? Eu quero desaparecer, eu quero que ele morra, eu quero que ele se arrependa, esse sentimento profundo de que eu quero vingança, essa vingança dentro de mim, esse ódio. Apenas reconheça, respira fundo. Não pensa um segundo. E você vai ver, eu te prometo, em menos de 2 minutos, você já vai estar tranquilo. E já vai ter compreendido muita coisa. E agora eu vou pedir mais uma coisinha. Eu quero que você me diga o que você realmente quer. Como é esse amor, essa aceitação que você um dia quer sentir? O que você quer ouvir? O que você quer vivenciar dentro de você mesmo? Como que é esse amor? Tem gente que me fala, olha, é um calor no peito, um sentimento de segurança, de tranquilidade. Eu me sinto reconhecida, eu me sinto segura. Como que é esse amor que você tanto quer sentir? Você conseguiu sentir? Você consegue me dizer como que é? Se você consegue me dizer como que é esse amor que você tanto sonha um dia receber, eu vou te contar um segredo. Você só pode me dizer isso, você só pode imaginar isso, se você já tiver esse amor dentro de você. Isso quer dizer que esse amor já está dentro de você. Mas você aprendeu que tinha que vir de fora. Então, fechou todo o teu corpo, fechou toda a tua existência, é esse amor que já existe dentro de você. É o meu próximo como você ama a si mesmo. E esse amor por si mesmo é simplesmente permitir sentir essa sensação dentro de você. E agora eu vou mostrar como é que você ama a si mesmo. Sinta essa sensação tão gostosa de segurança dentro de você. E aí, você abre
todas as muralhas em volta desse amor que você colocou lá para proteger esse amor. Solta e permita que as tuas células, que estão famintas, sedentas, como no meio de um deserto, mas elas estão sedentas e famintas por esse amor. Você então dê esse amor como se ela fluísse como água, como uma luz. E você vai alimentando todas as tuas células. Sinta como elas estão famintas, como elas estão sedentas desse amor. E dê todo esse amor até elas se sentirem completamente saciadas. Completamente saciadas. Nossa, como elas estão famintas, como elas estão comendo com as mãos, comendo com vontade mesmo, porque elas estão ali esperando por essa comida já há muito tempo. Dê todo esse amor para todas as células do teu corpo, até você se sentir completamente satisfeito. Completamente satisfeito. E saiba que essa fonte de amor que você tem dentro de você, ela é eterna e ela é infinita. E ela tem o suficiente e muito mais para todas as tuas células. Você é luz. Sinta o teu valor. Sinta essa luz dentro de você. Namastê.